Bom, pessoal, hoje falaremos sobre Édipo em Colono, mas uma peça escrita por Sófocles. Esta versão aqui foi a que eu li, mas existem outras, tá? Inclusive tem uma bem interessante da trilogia tebana, como é conhecido também, né? Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona, que condensa ali em um livro só todas essas peças. Mas aqui a gente leu separado, né? Então, eu acho importante que você assista o vídeo anterior aqui do canal, onde a gente tratou de Édipo Rei, porque ali a gente faz uma introdução sobre a história de Édipo, o mito de Édipo, né? Falamos também sobre a própria história do Édipo Rei, que dentro da peça é anterior a essa que a gente vai citar agora, tá? Então ali acontece toda a tragédia de Édipo, acontece em si, né? Porque ali é onde é desvelada toda essa tragédia do Édipo. Então ele sai em peregrinação, né? Ele abandona Tebas após furar os olhos com o broche da sua mãe e mulher Jocasta, sai em peregrinação para tentar ali de alguma forma se livrar, né, de todo esse vaticínio que foi feito pelos oráculos à família dele. Então, nesse momento, o que está acontecendo? No momento da peça Édipo em Colono, Édipo está peregrinando, já quase idoso, cego, mas recebe o auxílio de sua filha Antígona. Então, ele está nesse momento peregrinando pela Grécia, né? Nesse momento eles estão num bosque, então sua filha ali ela serve como um apoio, né, já que ele está idoso, e também como sua visão, já que ele está cego. Então aqui já temos alguns simbolismos. E ao chegar nesse bosque, né, ele percebe, ele pergunta para Antígona onde eles estão, e Antígona consegue ver os muros de uma cidade e consegue ver também como se fosse um santuário ali por perto. Eles estão inclusive nesse santuário. E aí um transeunte está passando, eles perguntam para ele. E o que esse transeunte fala é que eles devem sair daquele local, porque aquele local ele é um templo, né? Ele é um local ali de orações, em homenagem às Eumênides. Então, aqui é importante fazer um parêntese, porque as Eumênides antes eram as Fúrias, e as Fúrias também conhecidas como Eríneas, que são deusas muito antigas, elas nascem, né, do sangue de Urano, quando Cronos mata Urano, ou decepa ele. E aí, desse sangue nascem as Fúrias, que basicamente são deusas da vingança, principalmente por crimes que foram cometidos contra a própria família. Então, quando a gente chegar no livro da Orestia, nas peças, né, do Ésquilo da Orestia, ali vai ter uma das peças que chama-se Eumênides, que vai falar justamente dessa passagem, né, que as deusas, as Fúrias, as Eríneas, elas fazem uma transição de fúrias para seres benevolentes. Então, esse templo onde Édipo chega é um templo em homenagem às Eumênides. Por isso, aquele transeunte fala, ó, vocês não podem ficar aqui nesse lugar, se afastem, porque esse lugar é santo, digamos assim. E ele insiste, né, Édipo insiste, então, onde eu estou, quem rege esse lugar, né? E aí ele descobre que ele está em Colono, que é uma cidade muito próxima a Atenas, e que quem rege Atenas, o rei atual de Atenas, é Teseu. E muito provavelmente você já ouviu falar de Teseu, porque a gente está falando de mitologia, e mitologia é clássica, e um clássico sempre chega a nós, mesmo que a gente não queira chegar até ele. Então, Teseu governa Atenas. E Teseu é aquele clássico ser que derrota o Minotauro. Se você tem a minha idade, ou é mais velho, até um pouquinho mais novo, você provavelmente viu o Minotauro no Sítio do Pica-Pau Amarelo, seja em alguma reprise ou em novas versões. Pois é, lá no Labirinto do Minotauro. Este é Teseu. É Teseu que governa Atenas, território onde se encontra Édipo e sua filha nesse momento. Então, o que Édipo fala? Ele fala o seguinte, ó, faz o seguinte para mim, transeunte. Chame Teseu aqui que eu preciso falar com ele. Ele muito vai ganhar com a minha presença aqui. O transeunte, um cidadão simples, ele fala, não, eu não vou chegar até o rei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o povo de Colono, Colono resolve o que vai fazer com vocês dois. Eu sigo meu caminho, assim que o povo chegar, faço o mesmo pedido para eles, e assim segue sua vida e eu sigo a minha. Fica quietinho aí, só não entra ali naquele templo, porque é território sagrado, a gente não permite que forasteiros entrem ali. E esse cidadão segue sua vida, e nesse momento
O Édipo, ele fala para sua filha que ele recebeu ali o vaticínio de Apolo, né? Ele recebeu um oráculo de Apolo, dizendo que quando ele chegasse em determinado momento da vida dele, ele morreria, mas antes de morrer, ele seria muito bem recebido por algumas deusas eminentes. Essas deusas eminentes, na cabeça do Édipo, são as Eumênides. Então, por isso que ele começa, a partir desse ponto, a insistir muito para ser acolhido naquele local. Porque, segundo o oráculo de Apolo, ele vai morrer quando as deusas eminentes receberem ele, acolherem ele ali mais para o fim da sua vida. E ele sabe que esse momento chegará, então ele faz de tudo para que seja bem acolhido e bem recebido, que receba asilo ali naquele território, porque a profecia se cumpriu. E quando a gente fala em profecia, na vida do Édipo, ele entendeu que não vale a pena ir contra uma profecia, porque sim ou sim ela vai acontecer. Então, nessa altura da vida mais sábio, já mais iluminado, ele se cegou, a gente acredita que ele está mais iluminado internamente, então ele sabe que, ó, não vou lutar, né? Os deuses sabem o que fazem, mesmo que eles escrevam certo por linhas tortas, como a gente costuma dizer hoje, eles sabem o que fazem, eles têm os seus propósitos e cabe a mim apenas aceitar. Cheguei então no templo das Eumênides, as Eumênides vão me receber, assim como Apolo falou, e a minha vida está chegando ao fim. E ele sabe que o território que acolher a sua morte vai ser um território que vai ser abençoado pelos deuses. Então, por isso que ele fala para aquele cidadão chamar o Teseu, porque o Teseu teria muito a ganhar caso ele fosse recebesse o asilo ali de Atenas. E assim, essa primeira etapa é concluída, e neste momento o povo de Colono já está chegando ali para falar com Édipo e para falar com Antígona. Bom, quando o povo chega, né, o povo é o coro, né, como eu disse no vídeo anterior, então recomendo que você assista o vídeo sobre Édipo Rei, onde a gente fala um pouco mais sobre como é composta as peças, como que é a participação do povo e assim por diante. Então o povo de Colono ele chega representado ali pelo povo de fato, né, nas festas dionisíacas. O Corifeu toma a ação e começa a falar com o Édipo. E fala, ó, Édipo, você está num lugar... Ele não sabe que é Édipo, na verdade, né? Ele acha que é um peregrino ali, um senhor, já um idoso, peregrinando. Então ele pede tanto para o Édipo quanto para a Antígona se afastarem daquele local. E nesse momento é até engraçado como a peça retrata isso, porque ele vai, ó, vai um pouco mais para trás. Aí eles ficam, aqui tá bom? Não, não, vai mais para trás um pouco, sobe naquela pedra, senta naquele outro local. E assim vai algumas páginas da peça, e a gente até entende, porque talvez seja ali uma maneira de ilustrar, né, de fazer o povo participar quando essas peças eram exibidas. Lembrando que isso aqui é uma peça teatral, não é um livro em si, né? Então hoje a gente tem as transcrições disso, por isso em alguns momentos parece que é um pouco alegórico demais, né? E de fato é. Então eles vão se afastando até sair ali do lugar ali de exultação aos Eumênides, e então o Corifeu começa, eu quero saber quem é você, o que você quer, e Édipo se explica, não, eu sou da família tal, né, mas antes de se explicar ele fica na dúvida, será que eu tenho que falar? Porque entendam que a história de Édipo é marcada por uma profecia trágica, a gente está falando de uma tragédia, então quem vai querer acolher alguém que teoricamente é odiado pelos deuses, né? E se esse vaticínio que foi feito contra o Édipo se voltar contra o povo que o acolheu? Então ele resolve falar quem ele é convencido pela Antígona, e ele fala, né, que ele é Édipo, filho de Laio. E naquele momento que ele diz isso, o Corifeu já se assusta e fala, não, cara, dá o pé daqui, sabe? O seu nome ele causa arrepios em todo mundo, né? Você recebe, você é amaldiçoado, né? Você foi amaldiçoado pelos deuses e a gente não quer você aqui não. Mas ele insiste e o Corifeu faz o seguinte: então eu vou mandar uma mensagem para Teseu, e Teseu vai vir até aqui e vai resolver aí o que tem que ser resolvido. Mas eu já falo que o seu nome, assim, ele causa inquietação em todo mundo. Então, por isso, eu acredito que Teseu virá, tá? Porque o que o Édipo faz? Ele fala assim, poxa, será que se você enviar um mensageiro, o rei virá até aqui mesmo, né? Eu imagino que na cabeça dele passava o seguinte, será que não é melhor eu ir, né? Ou você me levar e depois a gente volta? Mas o Corifeu, ele resolve enviar um mensageiro, Édipo fica na dúvida, e o Corifeu diz, olha,
fique tranquilo, seu nome causa tanta inquietação que a hora que Teseu souber que você está aqui, ele vai vir. Ele virá, fique tranquilo, não tem problema algum. Pois bem, essa segunda parte, né, ela se encerra. Então, o que a gente sabe? Édipo e Antígona estão em Colono. Eles estão ali num território onde é feito um culto a Eumênides e foi feito um oráculo para Édipo, dizendo que já no fim da vida ele seria recebido por deusas proeminentes, né, que receberiam ele na hora de sua morte. Então ele tem certeza que é ali que ele tem que estar. Ele está ali no lugar que ele deveria, na hora que ele deveria, e já não briga contra os oráculos dos deuses. Ele só aceita o que os deuses dão para sua vida. Então é importante a gente entender esse simbolismo, né? E como também Antígona é importante naquele papel, porque é ela que conduziu ele até ali, né? Foi a única filha que, o único dos 4 filhos foi Antígona que apoiou seu pai assim que ele se autoexilou de Tebas com os olhos perfurados e caminhando ali rumo a um destino que ele também já nem sabia mais, né? Bom, como eu disse, Antígona estava apoiando seu pai, mas naquele momento que o Corifeu manda a mensagem para Teseu, eles começam a avistar uma pessoa chegando, uma mulher, e é Ismene, a outra filha de Édipo. Ismene chega, né? E ela chega esbaforida ali, desesperada, e fala para o pai que não traz boas notícias. Óbvio, estamos falando da vida de Édipo, como que seriam boas notícias, né? Mas Ismene chega e diz que a decisão dele de deixar o trono para Creonte, que é o seu cunhado, não foi muito acertada, e que seus outros 2 filhos, Etéocles e Polinice, começaram a disputar, né, entrar numa briga por poder, e Etéocles, que é o mais novo, consegue destronar Polinice e exila ele de Tebas. Então o que Polinice faz? Ele fica cheio de fúria ali, né, cheio de raiva, ele vai até Argos, que é uma outra cidade, e começa a regimentar parceiros para contra-atacar seu irmão. Então o que ele deseja? Ele deseja reunir um exército para atacar Tebas, destronar o seu irmão e assumir o trono que ele acredita ser dele de direito. Então, neste momento, é isso que está acontecendo em Tebas. Enquanto Édipo está buscando asilo em Atenas, mais precisamente em Colono, que fica nos arredores de Atenas, uma guerra entre irmãos está acontecendo pelo trono de Tebas. Pois bem, então o que acontece aqui? Ó, na página 53 eu vou narrar um pouco do que a Ismene fala para o Édipo quando ela o encontra. Então ela fala assim, ó: deixar o trono a Creonte para não macular a cidade, esta foi a primeira causa da discórdia. A discussão revelava preocupação com o mal que aflige tua casa, mas agora, vindo de um deus e do coração perverso, eclodiu entre os dois nova rixa devastadora, a posse do governo e do poder monárquico. No conflito entre os 2 irmãos, o mais jovem, contrariando a lei sucessória, arrebata o trono e expulsa Polinice do país. Segundo informações, agora divulgada entre nós, o exilado desceu ao Vale de Argos, constituiu família nova e aparelha um exército de amigos para que em breve Argos mande na planície dos Cadimeus. Na planície dos Cadimeus. Então, quando a gente fala Cadimeus, a gente está falando de Tebas, tá? Porque um dos reis de Tebas foi Cadmo e aquela região começou a ser conhecida como Cadmeu. Pois bem, Ismene chega com essa informação e aí eles começam a se perguntar, né? Poxa, será que um dia a nossa família terá paz? Você não teve paz. Nós agora não estamos com paz, né? Ismene fala, eu e Antígona estamos aqui tentando equilibrar os lados. Nossos irmãos estão brigando, provavelmente eles vão se matar, ou seja, a tragédia é a única verdade em nossa família. E para ajudar ainda, né, nessa conversa entre eles, Ismene fala de um último oráculo que chegou até Tebas, né, que Tebas só teria paz quando Édipo retornasse. Ou seja, a cidade que tiver ou que der asilo a Édipo, esteja ele vivo ou morto, receberá paz. Então, o que está acontecendo naquele momento? Tebas está na iminência de uma guerra, por conta da briga dos irmãos. Polinice foi arregimentar tropas para atacar Tebas, e um oráculo disse que a cidade que tiver Édipo em asilo ficará tranquila, não será alvejada e sairá vencedora. O que meio entendedor sabe disso? Que os 2 irmãos vão vir atrás de Édipo e vão querer voltar para casa com eles.
Só que até então nenhum dos dois foi atrás do pai. E isso causa uma certa fúria no Édipo. Fala, poxa, os dois sabem disso, nunca vieram atrás de mim desde que eu me exilei. E agora que eles ganham com a minha presença, pensando só no próprio umbigo, eles querem que eu retorne. Não, eu não vou fazer isso. E Ismene fala que provavelmente naquele momento ali, ou próximo daquele momento, Creonte chegaria, porque Creonte já havia saído de Tebas para tentar convencer Édipo a voltar. Então, cheio de raiva, né, porque os filhos não o procuraram, ele fala assim, ó, que os deuses não extinguam essa rixa, pois ela é providencial. Caiba a mim pronunciar a última palavra sobre este conflito de lanças erguida contra lanças. E aí ele diz, ó, naquele dia, quando eu ardia no fogo da fúria, quando mais doce me teria sido morrer, para ser lapidado, ninguém apareceu para satisfazer o meu desejo. Com o tempo, amadurecida a dor mortificante, compreendi que o tormento que me triturou foi castigo mais severo que os erros, por erros que eu cometi, por erros cometidos. Assolado pela dúvida, a cidade, recorrendo à violência, me baniu. Eles, meus próprios filhos, embora pudessem valer-me, não se dignaram a tanto. Uma palavrinha salvaria o pai da desgraça, e miserável, parti para sempre. Então ele começa já nesse momento a meio que amaldiçoar os dois filhos. Tá? E isso vai ser importante dentro dessa história e das histórias que vão se seguir. Bom, naquele momento onde eles têm essa conversa, né, o pai e as duas filhas, Teseu chega. E ele tem uma conversa com Édipo, né? Ele descobre que ele sabe, né, pelo mensageiro que Édipo está ali, e ele começa a conversar com Édipo, perguntando o que ele quer ali, quais são as suas intenções, e Édipo, citando o oráculo que ele recebeu, ele diz, olha, você só tem a ganhar comigo aqui. Me dê asilo, porque nós dois vamos nos apoiar, e se eu morrer aqui e o túmulo for aqui em Atenas, ou nos arredores de Atenas, a sua cidade estará a salvo. É interessante citar também que no período histórico ali, eles estavam na Guerra do Peloponeso, né, Atenas e Esparta, e Atenas não estava indo muito bem. Então é interessante ver nas peças como que a mentalidade do Sófocles começou a ir ao encontro da defesa de Atenas, né? Porque tudo acontecia em Atenas, essas peças aconteciam em Atenas. Naquele momento histórico, a cidade ela saía de um ar mais religioso para um ar mais teatral, e isso foi anterior à filosofia grega que a gente conhece. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas se sentiam livres para criar. Tinha ali uma certa liberdade de mentalidade, uma certa liberdade de ideias, e isso gerou o que a gente sabe, o que a gente conhece como filosofia. Então, o Sófocles, como um autor, ele queria, obviamente, que Atenas se desse bem, né, durante a Guerra do Peloponeso, então talvez por isso ele começou a criar esse oráculo de que, olha, onde Édipo estiver, ele vai trazer proteção, e a terra escolhida foi Atenas. Então Édipo fala isso com Teseu, Teseu resolve, né, ele fala, ó, beleza, estou convencido, você terá a minha proteção pessoal e a proteção de Atenas. E aí ele sai, ele vai ao templo de Poseidon, fazer ali uma libação, né, que a gente conhece como um sacrifício, e ele se dirige até lá. Nesse momento, Creonte se aproxima e tenta convencer Édipo a retornar. Édipo fica enfurecido com ele, Creonte fica enfurecido com Édipo, eles entram ali numa rixa, e para convencer, né, já que Édipo resolve não voltar para Tebas, para convencer ele diz que está com Ismene capturada, e que vai capturar Antígona também. E aí começa uma peleja. Ele consegue tirar Antígona do Édipo. Nesse momento, o Édipo se desespera, começa a chamar a proteção prometida por Teseu. O Corifeu também começa a ajudá-lo. E aí Teseu chega, entra num conflito ali de exércitos, né, ou de tropas entre as tropas de Creonte e as tropas de Teseu. E enfim eles conseguem, né, Teseu consegue recuperar as duas filhas de Édipo. Creonte volta para Tebas não sem antes ameaçar Teseu. Mas é uma ameaça vazia, ele vai embora e ali fica Édipo com as suas duas filhas. Mas quando Teseu resolve tudo, ele diz para Édipo que um viajante, que diz ser da família de Édipo, quer muito conversar com ele.
E nesse momento, o que que Édipo sabe? Ele já pensa, poxa, é Polinice. Se Etéocles mandou Creonte para falar comigo, Polinice veio. E ele quer me convencer a tomar partido dele para que a sua cidade ou a sua argumentação vence essa guerra. Bom, ele não quer receber o filho, mas Teseu e Antígona conseguem convencê-lo. Olha, ele é um suplicante, você, como se Teseu estivesse dizendo o seguinte: você chegou aqui suplicando proteção, eu te acolhi. O mínimo que você pode fazer é ouvir esse viajante, né? Essa pessoa que está suplicando pela sua presença, para que você também devolva o favor que eu mesmo te dei. Tá? Então, depois de ser convencido por Antígona e por Teseu, ele resolve receber esse viajante e ver que de fato é Polinices. Bom, e Polinices vem, a presença de Édipo, Édipo o recebe, e ele sem demora começa a pedir apoio para o pai. Ele tenta convencer o pai dizendo do tamanho do exército que ele formou, como ele foi acolhido em Argos. Ele fala também dos 7 generais que ele já regimentou para atacar as 7 portas de Tebas, né? Dentre esses generais está Tideu, e eu vou citar Tideu porque a gente vai ler a Ilíada, e na Ilíada a gente vai acompanhar bastante o filho de Tideu, um dos maiores generais do exército grego, lá em Troia. E ele quer mostrar força, ele quer mostrar para o pai que, ó, eu tô com um exército imbatível. Os melhores lanceiros estão comigo, os melhores guerreiros estão comigo, e a gente vai por Tebas abaixo e eu vou recuperar meu trono. Ele acha que ele vai convencer Édipo sim, mas Édipo só se enfurece ainda mais. E olha o que ele fala pro filho. Em algum momento ele diz o seguinte, ó. Ele fala para o filho sair de perto dele, e ele fala assim, ó, vai, escarro, filho espúrio, peste das pestes. Este é o legado de maldições que chamo sobre ti. A lança não te dará a posse da terra dos teus ancestrais, nem te acolherá o seio de Argos. Morrerás por mão consanguínea e darás morte a quem te baniu. Eu te renego, que subam do Tártaro. Então, o que ele faz? Ele amaldiçoa Polinice e amaldiçoa Etéocles também. Ele diz que os dois vão morrer, um pela mão do outro, um pela lança do outro, que ambos não receberão o trono de Tebas dos seus ancestrais. Nesse momento, Polinice descobre que, olha, eu não vou ter apoio do meu pai. Enfim, parte para a guerra sem o apoio dele, mesmo que os oráculos digam que quem o tiver vencerá. Antígona, que assim, a gente percebe que Antígona é um papel muito pesado, é um papel muito forte, principalmente para uma mulher naquela época, né? Essa personagem Antígona é muito poderosa, e ela, de uma compaixão extrema, começa a tentar dissuadir seu irmão Polinice. Cara, você vai se ferrar, não faz isso, para enquanto tem tempo, viva a sua vida. E Polinice não escuta, né? Ela tenta dissuadir ele várias vezes, Polinice não escuta e parte para a guerra. Essa história da guerra entre os dois irmãos a gente vai ver numa peça chamada Sete contra Tebas, do Ésquilo. Tá? Vai ter vídeo aqui no canal, fiquem atentos. Se você é um viajante do futuro, provavelmente esse vídeo vai estar aqui na descrição e você vai poder partir daqui direto. Mas se você está acompanhando esse vídeo na linha do tempo em que eu estou fazendo, fique atento que ainda nesse mês de janeiro de 2024 teremos um vídeo sobre Sete contra Tebas, que fala da briga dos dois irmãos. Essa é uma peça de Ésquilo, tá? Mas por enquanto, aqui ainda em Édipo e Colono, Antígona não consegue convencer o seu irmão e ele parte para a guerra. E assim é a última vez que Édipo vê o seu filho. Bom, nesse momento, Édipo começa a escutar um trovão, né? E ele percebe que o seu oráculo está se cumprindo, porque no seu oráculo dizia que ele morreria quando as deusas o recebessem e quando trovões e raios enviados por Zeus anunciariam sua morte. Como ele começa a ouvir esses trovões, ele sabe que o fim está próximo, ele manda Teseu chegar perto dele, se aproximar, e ele diz a Teseu que, olha, chegou a hora, só você pode me acompanhar até onde eu vou, você não pode falar para ninguém onde eu vou ser enterrado, até que você morra, e se você fizer isso, Atenas será protegida até que descubram o meu local de sepultamento. Então Teseu caminha com ele, ali é feita toda uma cerimônia, né, de sepultamento, ele está vivo ainda, mas ele toma um banho, as filhas o apoiam, Teseu conduz ele até onde os chamados o levam, e assim Édipo morre, né, num processo que a gente percebe que é muito parecido com um processo de santificação.
Simbolicamente falando, parece que Édipo se dispôs de todos os seus erros, de todos aqueles problemas, né, que acompanharam ele durante toda a sua vida. Ele mata o pai, casa com a mãe, sem saber de nada. Ele descobre isso, ele não abre mão de descobrir, mas no fim da sua vida, aquela pessoa que era arrogante na juventude se torna um senhorzinho sábio, né? E traz proteção para quem o acolher. Tanto que ele não quer ajudar na guerra dos dois filhos, ele amaldiçoa os filhos, inclusive, né? Continuando aí a linha de desgraças da família, né? Mas para ele, Édipo, ele já tomou grande parte do sofrimento do mundo, grande parte do sofrimento de sua vida, e naquele momento ele só queria trazer paz onde ele estivesse. Ele foi muito apoiado por Antígona, né? Ismene também apareceu ali em algum momento. E nesse momento ele é levado por Teseu e é como se fosse ali arrebatado pelos deuses, né? Ele tem um local de sepultamento, ninguém sabe onde é, além de Teseu. E assim a vida de Édipo se extingue. E no fim, Antígona conversa ali com todo mundo, conversa com Ismene e o que resta para elas é tentar fazer com que a guerra entre os irmãos não aconteça. Vocês podem reparar que essas tragédias, né? É por isso que chama tragédia. Essas peças, elas não têm finais felizes. Então a gente pode até imaginar que o final aqui para o Édipo, ele pode ter sido feliz, né? Ele morreu com tranquilidade, foi acolhido por Teseu, tem ali o seu sepultamento feito em Atenas, mas a sua descendência, né? A posteridade da família de Édipo está em desgraça ainda. Então aquela maldição que fora lançada em cima de Laio, ela persiste e persiste pelo seu filho, pelos seus netos, e vamos ver no que isso vai dar nos próximos vídeos. Bom, essa é a peça Édipo em Colono. Tá? Eu vou deixar aqui nas descrições o link para esse livro, o link para outros livros onde vocês podem encontrar essa peça. Vou deixar também o link para a trilogia tebana inteira e também alguns outros livros de apoio, né, que podem ajudar aí no entendimento de toda essa história. São muitos personagens, tem características próprias, por exemplo, da própria peça, que eu nem citei aqui, porque eu acho que vale a pena só citar a história para a gente pensar como essa história pode afetar, né, a nossa vida. E assim a gente acompanha o fim da vida de Édipo. Bom, o que eu peço para vocês agora é um likezão maroto. Se vocês puderem deixar um like, ajuda pra caramba. Inscreva-se no canal caso não seja inscrito, porque assim você não perde nenhuma novidade. Compartilhe com quem você acha que vá se interessar por esse assunto. E eu fico por aqui mais uma vez, Eduardo Cassago, flutuando do nada a lugar nenhum, neste pálido ponto azul. Nos vemos no próximo vídeo e deixo o meu muito obrigado desde já. Fui!